Fala galera, beleza? Vamos voltando então com o curso. Nessa aula eu vou criar uma barra lateral para a gente usar de navegação no projeto, tá? E também para a gente utilizar para poder fazer logout e adicionar também os novos gastos que a gente vai ter. Tudo aqui por esse menu lateral, ok? Vamos aqui para o código. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova pasta aqui dentro da pasta Components, chamada Layout. Aqui dentro vai ficar todos os componentes que vão fazer parte do layout da aplicação. E o layout navbar vai ser um deles. Na verdade, Layout Navigation. Então eu vou criar aqui a estrutura de um componente do Vue, e para a gente fazer essa navegação, eu vou utilizar o Bootstrap para poder ajudar a gente aqui. Eu já deixei aberto aqui para a gente não perder tempo, então vamos acessar aqui a pasta Componentes e até o menu Naves. Aqui eu vou navegar até a parte de navegação na vertical e vou copiar esse cara aqui, tá? Posso clicar aqui também para ele copiar para mim e vou jogar ele aqui dentro do componente, tá? Beleza? Feito isso, a gente vai vir aqui no arquivo app.vue e importar ele aqui no componente, tá? Beleza? Vamos voltar aqui para ver se está funcionando. E aqui a gente já tem o nosso menu, beleza? Então, agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso jogar esse home que está aqui para o lado, para ele ser o nosso conteúdo dinâmico, né? E a nossa navegação ser o conteúdo estático da aplicação, tá? Então vamos voltar aqui para o código. E a gente precisa fazer uma alteração aqui no arquivo app.vue, tá? Para começar, eu vou fazer o seguinte, eu vou encapsular o router view dentro de uma classe chamada container fluid, aqui do Bootstrap, beleza? Vou jogar ele aqui dentro. Vamos ver o que vai acontecer. Ele deu esse padding aqui pra gente, beleza? Aliás, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Aqui a gente vai ter uma div row e eu também vou jogar aqui o layout navigation aqui dentro. Só que o que acontece? Aqui eu vou utilizar um call. Para quem não está familiarizado com isso aqui é uma row, uma linha, né? E o que vai ter nessa linha? Essa primeira parte aqui da linha vai ocupar 3 colunas. E a segunda parte, que vai ser o conteúdo da aplicação, né? Vai ocupar o restante. Então eu posso definir ela como call aqui, que ela vai ocupar o resto do espaço que tem na tela, que é 12. Então, totalizando são 12. Então, teoricamente, isso aqui vai ocupar 3, esse aqui vai ocupar 9 colunas da aplicação, beleza? Vamos salvar e ver o que isso aqui vai acontecer. Olha só, a gente tem uma coluna aqui do lado direito, e agora a gente tem um conteúdo da aplicação do lado esquerdo funcionando normalmente. Porém, se a gente acessar a rota de login, a gente vai continuar vendo esse menu aqui. Então, eu preciso adicionar um meio da gente não visualizar esse menu quando não estiver logado. E como é que eu vou fazer isso? É muito simples, tá? Eu vou vir aqui antes do Mounted e vou definir um estado para o meu componente. Componente app. Opa! Aqui dentro eu vou colocar um slogan. Isso aqui vai ser o componente, vai ser a propriedade que eu vou utilizar para saber se o usuário está logado ou não. Então, ele vai vir como padrão falso. E quando o usuário fizer o login, né, quando o outstate change mudar aqui, eu vou passar a alteração para o slogan. Então eu vou adicionar aqui um slogan. This slogan se existir o usuário. Porém, isso aqui não basta, porque se eu fizer isso aqui, ele vai adicionar aquele objeto do usuário todinho aqui no slogan. Eu só quero saber se ele é true ou false. Então eu faço isso aqui, eu nego 2 vezes, que aí ele vai fazer true para quando ele existir e false para quando ele não existir, ou seja, quando ele está logado ou quando ele não está logado, beleza? Então, basicamente, é isso aqui que a gente vai utilizar para saber se o usuário está logado ou não, e eu vou utilizar ele aqui dentro desse cara, ou seja, eu vou colocar um verif aqui, se está logado, eu mostro isso aqui. Se não, eu posso colocar o mesmo router view aqui, utilizando o velse, ok? Então, o que acontece? Quando o cara estiver logado, ele vai visualizar todo o conteúdo da aplicação. Quando ele não está logado, ele só vai visualizar o router view, que no caso vai ser a rota de login. Se a gente vier aqui e abrir o localhost 8080, vocês vão ver aí, ó, que o menu lateral não está aparecendo porque eu não estou logado. E a partir do momento que eu faço o login, ele aparece normalmente, beleza? Vamos voltar aqui. Eu vou adicionar aqui também um título para nossa aplicação, tá? Ele vai ficar aqui em cima. Só que eu estou achando esse call aqui muito grande, então eu vou colocar 2 aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Deu uma melhoradazinha. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou colocar uma classe aqui, Navigation Sidebar, e a gente vai fazer um tratamento para essa classe aqui.
Vem aqui. Vou colocar algumas propriedades aqui nela que a gente vai precisar para funcionar bonitinho isso aqui. A primeira coisa, eu vou colocar um background color aqui de Dark Medium, tá? Vamos ver o que isso aqui vai acontecer. Ó, ele ficou um pouquinho mais claro do que o restante da aplicação, ou seja, para dar um destaque nele, né? E aqui no meu H1 eu vou colocar uma classe chamada AppTitle, beleza? Para poder ficar mais fácil da gente acessar ela aqui. E vou fazer o seguinte, o font size dela vai ser 20 pt, margem top de 10 pixels e o text align dela center. Vamos ver o que isso aqui vai acontecer agora. Olha aí, ele ficou um pouquinho menor e com essas margens legais aqui agora, beleza? Então, para a parte do app.view, acho que já está pronto, podemos fechar o arquivo aqui. E agora vamos trabalhar aqui no arquivo de navegação do projeto, ok? Para começar, eu vou começar aqui estilizando ele primeiro. Então, vou colocar aqui uma classe Scoped para não vazar, né? E atribuir aqui que a gente vai utilizar o Sass. Para começar, eu vou colocar aqui a tag, o Nav, vou colocar um Margin Left de menos 15 pixels. Opa. Por quê? Porque ele deu esse padding aqui, ó. Vamos recarregar para poder a gente visualizar. Porque quando a gente usa o Container Fluid, ele dá aquele padding, e eu não preciso daquele padding aqui, eu quero que ele fique colado aqui mesmo, beleza? Outra coisa, eu vou colocar uma altura fixa aqui nele. Por quê? Se eu colocar aqui sem VH, ele vai ocupar 100%, 100% da altura da tela. Porém, se vocês verem aqui, ela está tendo uma rolagem na página. Por que está acontecendo isso? Porque a gente tem alguns paddings aqui que está acrescentando ao tamanho da navbar e por isso está fazendo a página ter uma rolagem. Então a gente precisa descontar esses padding, beleza? A gente descobre isso aqui fazendo o seguinte. Eu costumo fazer isso bem na mão mesmo para poder a gente descobrir a altura de um elemento. Vamos vir aqui, ó, pegar aqui no nav e eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou utilizar uma função do CSS chamada calc. Olha só, a gente tem ela aqui, ó, e eu preciso descontar quantos pixels da altura. Então eu vou começar aqui colocando 30 pixels, ok? E eu vejo se tá bom ou não. Ele ainda está tendo uma rolagem ali, então eu adiciono mais. Até o momento, olha só, tá vendo que ele está diminuindo ali. Eu preciso chegar no momento certinho, olha só, que não vai ter mais a rolagem. Olha só, nesse momento aqui não está tendo a rolagem, então a gente descobriu que é 49 pixels que vai ter diferença aqui. Então olha só, eu coloco aqui, simplesmente assim. Utilizando as ferramentas do desenvolvedor do inspecionador do Google Chrome, beleza? Então a gente já tem uma sidebar que está com uma altura fixa para a gente trabalhar aqui, deixar ela sempre com um destaque na aplicação, ok? A próxima coisa, eu vou colocar aqui no nav link uma cor branca, tá? Vamos ver. Ele vai ficar todos brancos aqui. E vou colocar também, para quando ele estiver ativo, e active, que é quando a gente está na rota atual, né? Ele ficar com aquela cor laranja, né? Que é a nossa cor principal. Então, var feature. Vamos ver. Olha só. Agora ela ficou laranjada aqui. E vou colocar um background color aqui. Transparente. Por quê? Porque aqui embaixo eu vou colocar um hover. Quando a gente passar o mouse em cima desse cara. E eu vou colocar ele com background de feature também. Beleza? Vamos ver o que acontece agora. Ó, quando eu passo o mouse aqui em cima, olha só. Percebo que ele está colocando um laranja aqui para mim. Porém, preciso colocar uma cor aqui para poder não deixar aquilo ali acontecer. Dark. Então, olha aí, já está de boa. Vou colocar só um transition aqui. Poder ele dar um efeitozinho bacana quando a gente passar o mouse, olha só. Esse delayzinho aí, ok? Uma coisa que está me incomodando é que ele não está vindo até aqui, né? Não está chegando até o limite da margem da navegação. E eu vou fazer o seguinte, vou fazer outra gambiarra, no caso aqui eu vou utilizar uma largura, e vou fazer a mesma coisa. Eu sei
que temos 15 pixels de padding aqui, ó. Se vocês vierem aqui no inspecionar, dá pra ver que tem 15 pixels de padding no call. Olha só. A gente vem aqui embaixo, olha só. Tem 15 pixels na direita e 15 pixels na esquerda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar para que seja 100% de largura mais 30 pixels, que é a soma dos dois 15 pixels que a gente tem de padding. Então, olha só. Agora a gente tem a largura dos itens dentro da navegação até preenchendo 100% dela, né? Podemos fechar isso aqui. E agora acho que isso aqui já está ok, né? Agora a gente precisa fazer com que esses links sejam os links verdadeiros, né, da aplicação. Como é que eu vou fazer isso aqui? A gente tem uma forma muito legal de trabalhar isso aqui. Eu vou vir aqui no arquivo router. A gente tem duas rotas, né? O home e o login. Eu vou criar mais uma rota, que vai ser a rota de lista de itens. Lista de gastos, né? Que no caso vai se chamar lista gastos. Tá. Name dela, a mesma coisa. E o componente, eu vou criar ele daqui a pouquinho, mas eu já vou importar ele aqui. Import. Tá. Vou jogar esse aqui para outra linha, para poder ficar melhor. Aqui eu vou colocar o webpack chunk name dele, para criar aqueles chunks do nome do componente quando a gente gerar o arquivo para produção, né? Gerar a build para produção. Aqui eu copiei, eu vou colocar aqui lista gastos e chamando o componente lista gastos. Eu vou criar ele aqui agora, pages, new folder, lista gastos e criar o arquivo lista.view. Aqui eu vou deixar ele com H1, tá? Salvei. Salvar aqui a rota também. E a gente já tem uma nova rota da aplicação. Basicamente, essas aqui vão ser as rotas da nossa aplicação, tá? Uma coisa agora que eu vou fazer, a gente pode adicionar outras propriedades na rota através da propriedade meta, tá? Então, através dessa propriedade, a gente consegue adicionar algumas outras coisas na rota. Por exemplo, um título para ela, para poder aparecer aqui em cima, tá? E um ícone para poder a gente usar quando a gente estiver na rota. E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou colocar aqui na home um meta, tá? Colocando um ícone chamado home e o title home, ok? A mesma coisa eu vou fazer aqui no lista gastos, dá um copiar e colar mesmo. Aqui o ícone que eu vou chamar vai ser list UL, tá? E aqui eu vou colocar lista gastos. Beleza? A princípio não vai alterar nada, a gente vai continuar do jeito que estava. E aqui no router before each eu posso já fazer o seguinte, documento.title é igual a to.meta.title. Então olha só, quando a gente vier aqui, home está no nosso título da aplicação. Eu esqueci de colocar aqui no login também. Tá. Vamos vir aqui e colocar login. Para ir para o login eu não preciso do ícone não. Vou utilizar o ícone só nos outros dois ali. Aqui eu vou colocar o seguinte, meta title e colocar o nome da aplicação, né, que é expenses. Então, toda vez que a gente mudar de rota, a gente vai ver o home e o expenses aqui do lado. Se a gente acessar o lista gastos, vai ter o expenses aqui também no final, beleza? Então agora eu preciso que o lista gastos e o home apareçam aqui do lado. Como é que eu vou fazer isso? Muito simples também. Vamos voltar aqui para o arquivo de navegação e através da propriedade computed, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma propriedade chamada router links, tá? E vou retornar o this.router. A princípio só isso. Vamos inspecionar aqui, acessar o View DevTools e ver o que esse cara está retornando aqui pra gente. Olha só, Layout Navigation. Olha só, o Router Link, que foi o cara que eu criei lá, está retornando pra gente aqui Options, Current Route, só que aqui a gente tem as rotas, olha só. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente fazer um for nessa lista de rota, colocando elas aqui na nossa lista de links da navegação, né? Excluindo, obviamente, o login. Então, ó, a gente vem lá, Options, né? Options. E o que eu preciso fazer? Eu preciso filtrar para poder remover a rota de login. Através do filter, que é uma propriedade de arrays do JavaScript, a gente consegue remover algum item que a gente não quer.
Então, olha só, eu vou retornar somente os itens que a rota for diferente, que o nome da rota, né, for diferente de login. Só isso. Então, ele vai retornar aqui para mim todas as rotas que o nome for diferente de login. Se a gente salvar aqui, opa, salvar e voltar, ele deu um erro, vamos ver o que foi. Options, deixa eu ver. Assim, eu passei direto no Options, mas tem uma outra propriedade que é o Routes aqui. Então vamos ver agora. E aqui a gente tem a rota Home e a rota Lista Gastos. Agora a gente só precisa fazer um v-for passando elas aqui. Então olha só, vamos comentar tudo isso aqui. E ao invés de chamar um A, igual a gente fez antes, eu vou chamar o Router Link. Beleza? Aqui eu vou dar uns espaços, porque ele vai ficar bem grande. E aqui dentro eu vou colocar já o router.meta.title, que é o mesmo que a gente utilizou lá para fazer o título. E aqui eu vou fazer v-for, né? Vou chamar de router mesmo, passando o index, in router links. Esse i aqui é para a gente utilizar na key, tá? Porque o view ele vai reclamar se a gente não colocar uma chave única para cada item do array, tá? Por isso que a gente precisa chamar esse i aqui, que é basicamente o índice do array, 0, 1, 2, 3, infinitamente, tá? Outra coisa que a gente precisa passar aqui é a classe que está sendo utilizada aqui, tá? Que é o navlink, beleza? E, obviamente, para onde que essa rota vai. Vou colocar aqui name, que vai ser aqui no caso router name, né? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui agora. Olha só, home e lista gastos. A gente já tem a rota bonitinha funcionando. Porém, a gente não está com aquele active laranjinha aqui quando a rota home está sendo ativada ou a lista gastos está sendo ativada. Ó, a gente já consegue navegar. Porém, para fazer isso, eu preciso adicionar uma propriedade aqui chamada exact, tá? E uma outra propriedade que eu preciso passar é o exact active class. E a gente vai colocar aqui exatamente o active. E agora ficou a rota atual que a gente está com a cor laranja. Obviamente, deu para entender, né, que quando a rota ativa está sendo utilizada, ele vai colocar essa classe active no CSS, tá? E outra coisa que precisa fazer aqui vai ficar legal é adicionar o ícone, né, que eu tinha criado lá. Então eu vou colocar aqui o ícone e colocar um bind na segunda classe. Aqui ele vai ter um prefixo de FA e o final vai ser router meta icon. Vamos ver como é que vai ficar isso. E aí a gente tem o ícone do ladinho bonitinho funcionando perfeitamente. Então, galera, acho que já se estendeu muito essa aula, não achei que ia ficar tão grande. Na próxima aula eu vou criar os componentes para a gente fazer logout da aplicação e para a gente criar um novo gasto e lá no Firebase já, tá? Não sei se vai dar tempo também, mas eu vou tentar fazer o mais rápido possível com vocês, beleza? Então, espero que vocês tenham gostando e até a próxima aula. Falou!